noite. Hoje eu gostaria de falar acerca do amor, né? Sobre a história do amor. Interessante que as concepções que temos, né, do amor se baseia muito na nossa cultura, né? O que a nossa cultura tem como um amor, né? Para nós ocidentais, o amor ele é de um caráter totalmente romântico, né? Então, é uma relação que é totalmente abstrata, ela é totalmente sensitiva. Isso verificamos, por exemplo, nas literaturas, né? Que fala sobre o amor, a paixão, né? Sabe, esse sentimento forte que nos embriaga. Por exemplo, temos a obra de Shakespeare, né? Otelo, né? Romeu e Julieta, né? As obras de Goethe também, né? Que é o jovem Werther, né? Que ele se apaixona por uma pessoa casada e ele se mata, né? E essa obra ela teve grande comoção na Alemanha, né? Verificamos, por exemplo, também, né, as obras de Romeu e Julieta, que os dois se matam por amor, né? E será que o amor ele é totalmente nessa característica passional, né? Se verificarmos a história, por exemplo, e a cultura dos povos, verificamos que não. Por exemplo, na cultura chinesa, né, a concepção que se tem do amor é que ele é totalmente de um caráter devocional e não passional, né? Verificamos isso tanto na cultura chinesa como na cultura hindu, né? Por exemplo, uma das devoções que se fazem a Krishna, que se chama Bhakti Yoga, né? Quer dizer que é uma relação que você tem com a divindade que parte, por exemplo, da lealdade que você tem com a divindade, mas também não só com a divindade, mas com a tribo, né? Que a pessoa faz parte, com a pessoa que se relaciona, né? Então verificamos, por exemplo, que na cultura tanto hindu como na cultura chinesa e como na cultura budista, né? Japonesa, na verdade, tem essa relação. Inclusive o japonês ele acredita no amor que não seja um amor totalmente de caráter passional. Existe um amor desprovido de sentimento? Não, né? O amor sempre ele é imbuído de sentimento, mas nós ocidentais damos uma carga extra, né? Nós somos muito dramáticos, né? A nossa literatura, né? A literatura do Ocidente, ela é muito dramática acerca da natureza dos relacionamentos, em que o amor mesmo, né, chega a ser um ponto totalmente doentio mesmo, né, em que a pessoa sabe abrir mão da família, né, a qual pertence, abrir mão, né, da sua nação e do seu povo. Interessante que se verificarmos, por exemplo, das culturas orientais, né, asiáticas ou então os beduínos, o amor ele tinha uma espécie de amor contido, né, que é um amor disciplinado. O que seria esse amor disciplinado? O amor ele estava a espécie mais de um reforço da tribo, né? Aquilo que amalgama a tribo. Por exemplo, a pessoa teria que abrir mão da sua paixão que se considera individual a favor do grupo, né? Então, não se tem essa opção pelo indivíduo da família, mas sim pela família do indivíduo. Então, as pessoas teriam que casar, por exemplo, com as pessoas da sua própria tribo. E com isso nós temos, por exemplo, uma obra, né, que se eu não me engano é persa, que fala sobre a relação de Majnun e Laila, né? Eu quero mostrar aqui até para vocês esse livro, né? Até indico para vocês lerem, que é a Antropologia do Amor, do Oriente ao Ocidente, que é uma visão totalmente
antropológica, tá? Sobre a história do amor. E nesse livro aqui fala sobre, né, as diversas formas de amor, né, tanto caracterizada no Oriente como no Ocidente. Então, essa obra de Majnun e Laila são duas pessoas de povos diferentes que tentam se relacionar, mas os dois não conseguem se relacionar porque cada um é de uma tribo específica. Então a pessoa não poderia trair, por exemplo, essa tribo para poder viver esse amor. Então esse amor começa a ter uma característica totalmente melancólica, né? Por exemplo, onde que o jovem não pode mais ver a sua amada e com isso ele anda com os passos bem largos, bem tristes, né? Passos rastejantes. Por quê? Porque ele não tem essa sensação de completude de estar com a amada. Então ele tem que ficar mesmo com, como é que eu posso dizer, com um casamento arranjado, porque nessa época, né, a condição de amor que nós entendemos hoje, né, como amor incondicional, né, nós entendemos como o amor como ideia, como abstração. Porque, né, nós sempre conjecturamos, o amor deveria ser assim, o amor quebra barreiras, né? O amor está acima da cultura, está acima do povo, do país ou da tribo. Não. Essa é uma visão que temos do amor à nossa cultura totalmente idealizada. Então, no Antigo Oriente Próximo, né, o relacionamento ele era costurado, né, entre duas pessoas para, né, que se constituísse uma família, formava um conceito étnico, né, expandia o povo, né, ao mesmo tempo que formava esse conceito étnico, esse conceito de moral, o conceito de povo. Então a família ela é uma espécie orgânica. Então é um amor, por exemplo, em que um é leal ao outro. O homem é leal à mulher, a mulher é leal ao homem. Tem uma característica muito grande, né, de respeito, né, entre os povos beduínos, porque a mulher ela tem a sua função dentro da sociedade, assim como o homem, né? Então pega até aquela máxima mesmo do Antigo Testamento, em que Eva, por exemplo, né, é a costela de Adão, é uma ajudadora que seria idônea. Então a mulher ajudaria o homem e o homem ajudaria a mulher. E essa relação que eles tinham, por exemplo, é uma relação muito forte, mas não tinha essa concepção de carinho como nós ocidentais entendemos hoje, né? Que é muito beijo, muito toque. Por exemplo, se você vê essas novelas do Antigo Testamento da Record, em que o povo, sabe, os judeus se abraçam e se beijam, e sabe, essa coisa muito intensa, isso não é respectivo da cultura judaica, não é respectivo da cultura islâmica. Tem a sua espécie de carinho, mas a espécie de carinho que eles têm é como se fosse um se unir à alma do outro, mesmo sem se tocar. Porque para o relacionamento, né, para os povos do Oriente Próximo se baseava mais numa característica de contemplação. Né? Sabe quando você vê aqueles filmes, né, antigos, por exemplo, sobre os Cavaleiros da Tábua Redonda, Rei Arthur, quando o homem ele vê a mulher e tem aquela atitude, né, de reverência à mulher. Essa já é uma outra característica que o povo medieval tinha mediante a mulher. Interessante que se pega isso muito do cristianismo a partir, né, do segundo século. Vemos que Maria é a mãe de Cristo e ela concede Cristo em sua, né, virgindade. Então, para os monges, isso não se pegou somente dos monges, mas também passou para toda a Idade Média, que a mulher, né, íntegra tinha o caráter sagrado. Então o homem ele admirava a mulher pelos seus dotes, né, pela sua beleza. Mas também não é só pela sua beleza, mas como sua característica como mãe. Então o homem, quando ele se apaixonava e se envolvia com a mulher, o homem, né, medieval tinha uma característica muito quase deificada da mulher. Porque na Idade Média eram as mulheres que garantiam, por exemplo, né, a formação intelectual dos filhos até poder levar ao internato ou ao clérigo, né, para poder se tornar padre. Mas a relação que o homem tinha com a mulher era uma relação
de respeito, de toque, né? Uma relação mais contemplativa, né? Do qual que o homem ele tinha o seu respeito, ele tinha o respeito para a mulher, porque a mulher também tinha o seu lugar na sociedade. E isso verificamos em diversos livros, né? Que fala a respeito sobre a história do amor, né? Então verificamos, por exemplo, que tem a sua concepção, né? Tem a concepção, né, hindu acerca do amor, a concepção japonesa, a concepção, né, do espírito medieval acerca do homem e da mulher. Mas o amor ele só se tornou somente essa característica que conhecemos hoje, muito mais visceral, né, a partir do período do romantismo, né, em que o homem, por exemplo, retrata a mulher como se ela fosse uma parte dele. E se ele perdesse uma parte dele, a vida dele não faria sentido, né? E também temos isso na nossa cultura também, que foi imbuído muito pelas novelas, por filmes e por seriados, e a sensação que ele dá sobre o sentimento do amor, né? Então, por exemplo, quando a pessoa fala que acredita no amor, o amor ele é uma característica subjetiva. Então, quando você fala que acredita no amor, você está acreditando no sentimento que você tem sobre o amor. Então, você acredita na sua crença sobre o amor, né? E muito interessante assim que também para os chineses o amor ele tinha uma cultura estritamente prática, né? Não prática como utilitária, porque hoje em dia, né, se você fala que é prático, né, é porque as pessoas cometem uma espécie de anacronismo, né? Mas para os chineses, por exemplo, eles se relacionavam, por exemplo, com mulheres que, sabe, tinham um conceito de família formado, uma mulher que nascesse numa boa família, né, para poder, né, a pessoa casar e poder postergar a sua semente, né, e o seu amor, por exemplo, do homem para com a mulher, sabe, servir como um referencial para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Ou seja, que o amor é uma espécie de compromisso mesmo, de algo forte. A característica que entendemos que o amor é algo estritamente erótico, né, ele vem da cultura grega, né, do qual quando o homem vê uma mulher ele fica apaixonado. Na verdade, ele fica apaixonado, né, pela visão que ele tem dela, mas não especialmente pela pessoa, porque aquela pessoa eriça os seus sentidos e o homem fica totalmente ele fica totalmente imundado por esse sentimento. Então há uma diferença muito grande entre paixão e amor. A paixão ela é de um caráter totalmente patológico, por isso que é a palavra patos, doença. E o amor está uma característica mais estreita a vínculo, onde que se acaba o desejo, o amor ele começa a fazer mais sentido, porque há uma cumplicidade em que o homem abre mão dos seus direitos para conviver bem, né, com a sua amada, e a mulher abre mão dos seus direitos para viver com o seu amado. É por isso que o amor ele tem essa concepção, quando um olha para o outro, né, e sente essa espécie de completude, né? E essa sensação que temos, né, vem muito da cultura persa, né, da cultura islâmica e da cultura medieval. Vemos que a nossa concepção de amor ela não é linear, né? Ela é costurada, né, por diversas culturas, né, e diversas concepções do amor. Então, o amor, eu não falo uma característica totalmente subjetiva, eu estou falando uma característica totalmente histórica, e a gente vem incorporando esse fenômeno histórico na nossa alma como se fosse praticamente nosso, mas as pessoas foram e são, né? São, na verdade, acreditar que essa concepção de amor que ela tem nasce dela, não. Nasce da cultura que fomenta na nossa mente essa concepção de amor, no qual acreditamos ser nosso. Mas nada mais que né, é fruto de uma corrente histórica que vem há milênios.